Vamos estender as mãos sobre a Rosana, que vai proclamar a palavra para nós nesta noite. Eu pediria que você seja canal de graça para essa nossa irmã, canal de bênção, e rezamos junto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações esta noite. Que alegria estar com vocês, né? Que saudades que eu estava desses momentos maravilhosos que Deus sempre proporciona para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana, sou da paróquia São Francisco de Assis, coordenadora do grupo de oração Misericórdia Infinita da nossa paróquia, ministra da palavra, casada com Aldair, 24 anos de casada, mãe do Luquinhas, de 21, da Mariana, que faz 18 anos domingo. E pela graça de Deus eu estou aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês a palavra de Deus. Jesus, palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que nos direciona. Quem tem a palavra aí? Palavra de Deus. Vamos pegar lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 45. Será a palavra que hoje vai falar em nossos corações. Você crê nisso? Eu creio. Quando Deus nos reúne nessa igreja, é porque Ele tem para nos falar. Então vamos lá. É o Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tenho poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E ele foi e começou a contar, a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não pôde mais entrar publicamente numa cidade, ficando fora em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Podemos nos assentar neste momento para refletir o que esse Evangelho de Marcos vai nos remeter hoje. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante. É um dos mais antigos, né, da palavra de Deus. Ele conta para nós a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele começou a anunciar a boa nova. Jesus saiu, né, para cumprir a promessa de salvação para mim e para você. Aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que era salvar a humanidade. Então, o Evangelho de Marcos nos fala que Jesus, ele caminhou pelas cidades de Cafarnaum, nas sinagogas, que eram os lugares dos templos santos, fazendo curas. Casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e ali começa, né, a missão de Jesus. Jesus pregava e curava também nas portas das cidades. Então quer dizer para mim e para você que Jesus, ele ia para todos os lugares. Público, privado, nas igrejas, ali estava Jesus.
cumprindo a missão dele, anunciando a boa nova. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem que chegou diante de Jesus, leproso, que tinha uma doença, que era uma lepra, né? Todo mundo sabe que naquele tempo era uma doença que não tinha cura. A pessoa que tinha lepra ficava isolado, fora da cidade. Não tinha contato com ninguém. Não podia ter contato com ninguém, né? Condenado, contaminado. E aquele homem humildemente reconheceu que ele precisava de cura, enfrentando todas as dificuldades, porque ele teria que adentrar a cidade, ele teria que ir ao encontro de Jesus, e ele foi. E ele disse para Jesus: se queres, você pode me curar. E Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero, e eu vou te curar. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus vai dizer que aquele homem ficou curado. Só que Jesus disse para ele firmemente: não saia anunciando agora, neste momento, que você foi curado. Você vai lá, se apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote ele tinha que publicar ao povo que aquele homem não tinha mais a enfermidade, para que ele pudesse inserir-se novamente à sociedade. E diz para ele: vai. Mas por que não anunciar? Se foi uma coisa tão boa que Jesus fez na vida daquele homem, por que a proibição naquele momento? Aí entra o segredo. O segredo do projeto de Jesus, que só seria compreendido depois da sua morte e ressurreição. Agora nós fazemos essa pergunta: por que Jesus fazia tantos milagres? Para que eu e você nós pudéssemos se convencer de que Ele era o Filho de Deus. Porque a missão maior dele não era isso, e sim anunciar o Evangelho da salvação. Anunciar a boa nova para todos nós. Cumprir a promessa através da palavra, que cura, que salva, que liberta, que hoje ainda acontece isso na nossa vida, para aqueles que creem na palavra de Deus. Aqueles que entendem que Jesus é o único Senhor e Salvador. Feliz aquele homem que tem esse entendimento. Feliz o homem que percebe que é esse o caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Eu posso falar para vocês que não tem. Receber como Deus o único Senhor e Salvador. A palavra de Deus vai dizer que Naamã, um grande homem, lá no livro de Reis, 2 Reis, um homem que fazia parte do exército do rei da Síria, um homem de posição, também tinha lepra. Apesar da posição que ele tinha uma lepra, né? Ferida. Aí uma escrava, que saiu lá de Israel, da Síria, estava lá e disse: olha, eu sei quem pode te curar. Eu sei. E a palavra vai dizer que naquele momento, Naamã chegou de cavalos, né? Porque ele era poderoso, e essa negociação foi feita entre reis, né? O rei de Israel, o rei da Síria, porque como era um homem de posição, se tem um profeta lá que pode te curar, eu vou encaminhar uma carta, você já vai com o encaminhamento, chega lá, ele vai te receber, e as coisas vão acontecer, porque é um homem que tinha poder, né? Grande sociedade, e isso aconteceu. Chegando lá, Naamã estava na porta e Elias não o recebeu. Simplesmente disse para ele: olha, vai lá e banha-se 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Que as suas lepras vão desaparecer. Pensa no homem que ficou indignado, né? Ficou indignado, ficou bravo. Ele vai dizer assim: olha, Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará limpa. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Naamã pensava que o Elias, por ter sido encomendado, sairia lá da casa dele, onde ele estava, colocaria a mão sobre a cabeça dele e dizia: olha, o meu Deus, que cura e que liberta, vai te curar. É isso que ele esperava. Ele queria cura. Mas ele vai me mandar, talvez lá na minha cidade, tem rios muito melhores do que esse, por que não me banhar no rio? Tem que ser ali naquele rio, no Rio Jordão. E foi embora irritado.
Mas os empregados que estavam com ele disseram: meu Deus, é a tua cura. Se ele tivesse te pedido para fazer coisa maior ainda, você não faria? Agora é só se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim fez Naamã. Humildemente se colocou na posição e foi fazer aquilo que o profeta Eliseu havia pedido para ele fazer. Ficou curado. A palavra de Deus vai dizer que a pele dele ficou limpa, igual a pele de uma criança. Agora nós perguntamos: talvez Eliseu não recebeu Naamã dentro de casa, não impôs as mãos, porque ele precisava fazer um caminho. Ele precisava fazer esse caminho para receber a cura. A primeira posição que eu preciso ter quando eu desejo alguma coisa, sabe qual é? É reconhecer que eu preciso. Se eu não reconhecer que eu preciso de cura, que eu preciso de libertação, que eu tenho uma enfermidade, esquece. Não vai acontecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso das mãos poderosas de Deus sobre mim. E foi isso que aconteceu naquele momento. Agora, quanto tempo Naamã levou para decidir entrar nas águas do Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e sair curado? A palavra de Deus nos diz. Mas diz que em determinado momento ele se curvou diante da enfermidade que ele tinha, acreditou no Deus Todo-Poderoso e proclamou para todo mundo: não existe um Deus maior do que o Deus de Israel, porque ele me curou. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque a vontade de Deus passa pela sinceridade dos nossos corações. Fala para quem está do seu lado: a vontade de Deus só passa através da sinceridade dos nossos corações. Se o meu coração não for sincero, se o meu coração não for verdadeiro, não vai passar a vontade de Deus sobre mim. Eu tenho que acreditar nisso. A palavra de Deus só passa pela sinceridade dos nossos corações. Salmo 31 vai dizer: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem em quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja a alma não há falsidade. Feliz o homem que foi curado e cuja alma não há mais falsidade. Salmo 33. Feliz o homem que já se limpou, já se banhou no Rio Jordão, como Naamã. Feliz o homem que já passou pela sinceridade do coração e disse: Senhor, eis-me aqui, sou pecadora, mas humildemente eu peço a sua misericórdia. Feliz o homem que reconhece que precisa de Deus em todos os momentos da nossa vida. Feliz sou eu, feliz é você que hoje senta nessa igreja e diz: Senhor, eu preciso beber da sua graça. Feliz somos nós que já ouvimos a voz de Deus gritar em nossos corações. Isso é uma grande verdade. Você já tomou a sua posição no plano de salvação de Deus, naquilo que Ele já tem preparado para você. É por isso que você está aqui hoje. Nada na nossa vida é por acaso. Nada é nada. Deus tem planos na nossa vida. Deus tem planos na minha e na sua vida. E o Salmo ainda vai continuar dizendo assim, ó: eu confessei afinal os meus pecados e a minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar o meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que carregam feridas enormes nos corações? Quantas pessoas pedem socorro: reza por mim, ore por mim, minha cruz está pesada, meu fardo eu não consigo carregar mais. Quantas lepras abertas nos corações feridos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Não reconhecemos a verdade de Deus na sua vida, e hoje Deus nos chama a fazer um novo caminho, uma nova aliança. Aqui está a arca da aliança, um novo recomeço. A Simone falava do amanhecer. Gente, eu adoro o amanhecer. Eu falo, o amanhecer é lindo, porque cada amanhecer eu tenho uma oportunidade de ser melhor. O que eu não fiz hoje de bom, em cada amanhecer eu posso recomeçar.
eu posso fazer aquilo que eu não fiz. É uma oportunidade que Deus nos dá de uma nova aliança, de um novo recomeço. Quantos corações feridos. Quando eu falava de Eliseu, a gente vai procurar estudar um pouquinho sobre Eliseu. Eu descobri que depois de Jesus na terra, Eliseu foi o profeta que mais fez milagres. Foi um grande, mas sabe que é um grande profeta? Eliseu, ele assumiu o lugar de Elias. E Eliseu, ele foi ousado. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 2, quando ele recebeu o manto de Elias, ele caminhou que Elias ele foi arrebatado, Elias não morreu, né? E Elias chamou para que ele caminhasse com Elias, para depois ele ser o sucessor de Elias. E ele sabia a hora que Elias ia voltar para o céu. Então Elias bateu com o seu manto na água do rio, o rio abriu e eles passaram. E foram caminhando, foram fazendo a missão que tinha que fazer. Aí Elias vai dizer para Eliseu assim: você sabe que eu estou indo. O que você quer neste momento que eu deixe para você? Ele olhou para Elias e disse assim: eu quero 2 vezes mais o poder que você tem de curar, de libertar, de ter a intimidade de falar com Deus, porque ele falava, profeta, falava diretamente com Deus. Aí Elias sorriu e disse para ele: isso eu não posso te dar. Só Deus pode te dar isso. Eu não posso, mas Deus pode. Fez o pedido, tudo bem. Aí Elias disse para ele assim: no momento que eu estiver indo para Deus, para o céu, se você conseguir me ver, Deus te concederá esse pedido. Exatamente isso aconteceu. No momento que Elias estava sendo arrebatado, Eliseu viu e o manto de Elias caiu sobre Eliseu. Foi tomado pelo manto. Aí está o grande profeta. Porque ele desejou, ele pediu: eu quero, Senhor. Usado, 2 vezes mais. Não quero ser igual a você. Eu quero 2 vezes mais. Por arrogância, por petulância? Não. Não. Porque a ação dele era a missão de Deus, para fazer o bem às pessoas. E nós devemos também ser ousados na fé e pedir: Senhor, eu quero, eu preciso. Porque sozinho eu não consigo. Nós clamávamos o Espírito Santo de Deus aqui agora. Com muito amor, com muito desejo. E é isso que nós precisamos todos os dias. Ser sal da terra, luz do mundo. Eu sempre falo que aonde nós passarmos, nós temos que deixar o rastro de Deus. Padre Léo dizia isso: o rastro do céu. Aonde eu passo, eu tenho que deixar paz. Eu tenho que deixar amor. Eu tenho que deixar uma gota do sangue misericordioso de Jesus, já que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que cumprir meu papel, a missão que Deus me deu nessa terra, de anunciar a boa nova. Nós precisamos. Quando eu falava do milagre de Eliseu, a palavra de Deus vai dizer que Eliseu, ele purificou a água lá do rio de Jericó, que era impura, cidade bonita, mas a água era impura. Ele purificou aquela água. Olha só, a palavra de Deus vai dizer que numa guerra, Eliseu já estava morto. E um homem caiu sobre os ossos de Eliseu e ele se ressuscitou no mesmo instante. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu, uma mulher pedia para ele: eu quero ser mãe, eu quero ter um filho. E ela recebeu a graça de ser mãe, de ter um filho. Mas esse filho veio a falecer. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu ressuscitou aquela criança. É ou não é um homem ousado e poderoso? Filho de Deus, escolhido. Agora eu falo para você, se a mesma graça, se o mesmo caminho que Deus preparou para Eliseu, Ele preparou para mim e para você, porque nós se afogamos nas nossas dores, nos nossos sentimentos, nas nossas mágoas, e muitas vezes nós ficamos presos e não conseguimos sair do lugar. Nós cavamos às vezes uns buracos tão fundo na nossa frente, que nós vamos se afundando. Se eu sou filha amada de Deus, sou batizada pelo Espírito Santo, fui salva, posso pedir as minhas promessas com fé, com esperança, com coração puro, através da arca da aliança, que é o nosso Senhor Jesus. O que me falta?
Já fez essa pergunta? O que me falta, Senhor? O que falta? Muitas vezes nós precisamos parar. Simone começava esse momento de oração com um momento de silêncio, de interiorização. E nessa noite Deus nos convida a curar as enfermidades. E devemos ser ousados sim na nossa oração. Está com enfermidade física, passou por dor, por sofrimento, tem que pedir para o Senhor. Eu trabalhei 15 anos na minha vida. Quem conhece o PA? Era o antigo PA. Pronto socorro, pronto atendimento. Muito nova quando eu entrei lá naquele hospital. E vou dizer para vocês, diante de tantas dores, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta morte, aquele lugar hoje eu reconheço que se Deus me colocou dentro daquele hospital durante 15 anos, é porque Ele queria fazer da Rosana uma pessoa melhor. E foi ali que Deus começou a quebrantar o meu coração e me dar o direcionamento da minha vida. Eu sempre perguntava, Senhor, todo mundo tem dom, qual que é meu dom? Eu não sei ainda qual que é meu dom, eu preciso ter um dom. Eu aprendi que o primeiro dom que Deus me deu foi cuidar. Sabe por quê? Porque o maior sacrifício do ser humano é se abaixar para levantar o próximo. E muitas vezes, dentro de um leito do hospital, você tem que fazer, se curvar diante da dificuldade. E muitas vezes a gente tem que se curvar diante do sofrimento das pessoas, das dores. Quem está aqui e trabalha na área da saúde sabe o que eu estou falando. Quanto sofrimento, quanta angústia. E nós precisamos clamar a esse Deus. Pedir a misericórdia. Sermos lavados pelo teu sangue derramado na cruz. O preço já foi pago por mim e por você. O tempo está se esgotando, mas eu quero dizer para vocês. Lembrando desses momentos que eu vivi dentro do hospital. Teve um dia que eu cheguei num plantão, 12 horas, 7 horas da manhã, eu ia sair 7 horas da noite. Rosana, hoje você vai ficar lá na enfermaria masculina. Cheio, mais de 10 pacientes naquela enfermaria. De manhã aquela loucura, aquela correria. Medicação para preparar, relatório para fazer. Aí veio da emergência um menino, paraplégico. Não ia andar mais, só o pescoço. Tentando procurar alguém da família para buscar aquele menino de 28 anos de idade. Porque tinha aprontado muito na vida, roubado, matado, enfim. E sofreu um acidente, não ia andar mais. Mas ninguém da família queria aquele menino. Ele tinha aprontado, né, doente, agora quem quer? Quem vai acolher uma pessoa acamada que vai precisar de todos os cuidados? E foi num domingo que isso aconteceu, às 6 horas da tarde, no final de plantão. A sopa chegou e aquele menino não podia comer com as mãos dele. Puxei a cadeira, sentei do lado dele, levantei a cabeceira da cama, quase final de plantão, cansada. Fui dar a sopa para ele. Eu lembro que era uma sopa de arroz e aquela sopa tinha pedacinhos de frango desfiado. E naquele momento que eu peguei a colher e coloquei na boca dele, ele se engasgou. Falei, mas o que foi? Tem carne nessa sopa e eu não como carne. Eu disse, mas como não? Não dá nem para ver a carne que tem nessa sopa. Aí eu vi que uma lágrima caiu do olho dele. E eu comecei a conversar com ele, falei, mas por que você não come carne? Ele olhou para mim e disse assim para mim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui com os meninos tomar banho no rio. E a gente morava num sítio. Passei, e a vizinha, aquele pessoal antigo, quem é aqui mais antigo sabe, né? Fazia aqueles linguiças, salame e pendurava na cerca ali. E eles passaram e roubaram. Porque ia para o rio, molecada, ia comer aquilo no rio, roubou. E o pai e a mãe ficou sabendo, porque a vizinha foi lá e falou, olha, o teu filho, ele me contando, roubou, Então, o que o pai e a mãe fez? O pai e a mãe comprou, acho que não sei quantos lá, daquele salame que ele tinha roubado. Colocou lá e falou, agora você come. Come tudo. Ali, fez daquele menino um bandido. Aquela mágoa, aquele ressentimento, quando ele falava, as lágrimas pingavam. Que ferida, que lepra. Olha a vida desse menino. E assim é nosso mundo, assim é a nossa vida. Poderia ser diferente, sim ou não?
Poderia ter sido uma outra história, de uma outra forma. E isso é uma das histórias que a gente ouve dentro desses lugares. Simone também trabalha na área da saúde, ela sabe muito bem o que eu estou falando e muitas coisas que acontecem. É isso que eu falo, nós precisamos tomar cuidado. Porque Satanás, ele é astucioso. Nós vamos fazer um cerco de Jericó daqui a pouco, de libertação, de cura, de renúncia, e nós devemos renunciar. Tudo aquilo que você perceba, que possa tirar você do caminho que Jesus preparou, nós devemos renunciar. Libertar a nossa alma, libertar o nosso coração. E eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração agora, a se colocar verdadeiramente na presença do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, talvez seja física. Peça com autoridade como Eliseu 2 vezes mais. Talvez seja uma enfermidade espiritual. Deus quer te curar esta noite. Talvez é coisa que você nem se lembre, coisa que você não tem nem coragem de contar para Jesus. Mas essa noite você quer fazer uma nova aliança. Você vai dizer para Ele que você não vai sair dessa igreja como você entrou. O que você veio buscar nessa igreja, você vai levar para a tua casa, você vai levar para a tua vida, você vai levar para a tua família. Essa nova aliança você vai fazer aqui hoje, agora. Você vai tomar posse da filha de Deus que você é, do sangue que foi derramado na cruz agora, que vai te lavar, que vai me lavar, que vai lavar o meu coração. É isso que nós vamos fazer esta noite. Somos filhos de Deus escolhidos, pago por um preço muito alto, Senhor. Foi o sangue derramado na cruz por mim e por você, e nós queremos viver essa graça. A cruz aonde Cristo sofreu toda a dor é o caminho que mostra o amor para mim e para você. É os nossos pecados que já foram perdoados, e é ali que nós vamos encontrar a redenção daquele que se entregou verdadeiramente. Então peça agora que todas as dores que estão no seu coração agora, que todas as dores que você já passou, pensamento de depressão, de suicídio, de desistir, você vai pregar nessa cruz de Jesus. Todas as tristezas que um dia angustiou teu coração, é ali que você vai deixar. Nesta noite,